Salve, salve! Tirem as crianças da internet, porque está começando mais um vídeo do canal Crimes e Mistérios. O meu nome é Gabriel e sejam muito bem-vindos de volta. E hoje a gente vai falar sobre um corpo no rio, o caso Chris Jenkins. Um caso tão misterioso e tão cheio de lacunas que a polícia foi obrigada a reabri-lo 3 anos após o ocorrido. Vamos aos fatos. Christopher Mark Jenkins, mais conhecido como Chris, nasceu no dia 17 de fevereiro de 1981, na cidade de Eden Prairie, no estado norte-americano de Minnesota. Era um rapaz loiro, alto e atlético, apaixonado por esportes e capitão do time de lacrosse da escola. Quando se graduou no ensino médio, Chris foi aprovado no curso de Marketing e Gestão Empresarial da Universidade de Minnesota, em Minneapolis. Ali, em Minneapolis, Chris conheceu Ashley Rice, por quem se apaixonou e com quem logo começou um relacionamento amoroso. Ashley trabalhava em um bar local chamado Lone Tree, que Chris frequentava constantemente. Em 31 de outubro de 2002, na noite de Halloween, Chris, sua namorada Ashley e mais 3 amigos resolveram comemorar a data com uma festa na casa em que o rapaz estava morando, em Minneapolis. Em torno das 22 horas, resolveram deixar a residência e continuar a confraternização exatamente no bar Lone Tree, onde Ashley trabalhava. Todos estavam fantasiados para a noite de Halloween. Chris vestia uma fantasia de índio americano, uma camisa e calça marrom de nylon, sapatilhas e uma faixa com uma pena vermelha. As roupas não tinham bolsos e Chris não levava um casaco, apesar das temperaturas negativas que faziam em Minneapolis naquelas noites. Por volta da meia-noite, Chris Jenkins deixou o bar. Nesse momento, existem 2 teorias conflitantes. A primeira delas diz que ele teria sido expulso do estabelecimento por um segurança por ter bebido demais. Segundo essa versão, o segurança teria percebido que Chris tinha urinado nas próprias calças e exigido que ele deixasse o bar. A segunda versão, contada pelo próprio segurança, diz que Chris teria saído voluntariamente. O segurança teria até feito uma piada ou uma brincadeira ao notar as calças molhadas do rapaz, que teria respondido, de mau humor, que não estava bêbado e que tinha derrubado bebida nas roupas, saindo do bar em seguida. De qualquer maneira, qualquer que seja a versão correta, o fato é que Chris saiu do estabelecimento apenas com sua fantasia de índio, para uma temperatura de 6 graus negativos do lado de fora. A roupa não tinha bolsos, de modo que Ashley, sua namorada, ficou com seu celular, suas chaves e sua carteira na bolsa. Depois de subir a rua do bar e virar a esquina, Chris nunca mais foi visto com vida. Uma vez fora do bar, Chris não tinha como contatar seus amigos. Como tinha ido de carona até o estabelecimento e estava sem carteira ou sem o seu celular, ele também não tinha como voltar para casa, a não ser a pé. No entanto, ele nunca voltou. No dia seguinte, ao notarem a ausência de Chris em sua casa, Jen e Steve, seus pais, notificaram o ocorrido à polícia de Minneapolis. No mesmo dia, a polícia fez buscas na área ao redor do bar, à procura de Chris. No entanto, ao ficar claro que as autoridades estavam falhando em conseguir sinais do paradeiro do rapaz, Jen e Steve acionaram detetives particulares e chegaram mesmo a contratar uma unidade de cães farejadores. Os cães rastrearam o cheiro de Chris do bar Lone Tree até outro estabelecimento, a Times Square Pizza and Subs, do outro lado da rua, e dali até um estacionamento subterrâneo ao lado. O cheiro terminou em frente às vagas de estacionamento número 89 e 90. Um dos seguranças do bar, de identidade não revelada, teria estacionado em um desses lugares na noite de Halloween e um cão farejador sentiu o cheiro de Chris no veículo dessa pessoa. Gotículas de sangue, um pedaço de barbante vermelho e fragmentos de penas vermelhas, que possivelmente pertenceram à fantasia de Chris, também foram encontrados na garagem. Entretanto, como foram encontrados por detetives particulares,
a polícia recusou-se a submetê-los à perícia. Até hoje, incrivelmente, não se sabe, por exemplo, a quem pertencia o sangue encontrado na cena. Chuck Loesch, um dos detetives particulares contratados pela família, encontrou testemunhas que revelaram que uma gangue de pelo menos 10 pessoas havia atacado um homem na frente da Times Square Pizza, no que se pensava ser uma iniciação de uma gangue. Embora a hora do incidente não tenha sido confirmada, pode ter ocorrido próximo ao horário em que Chris saiu do bar. Um detalhe interessante no caso diz respeito à presença no bar de um policial de folga chamado Mike Casey na noite do desaparecimento. Ashley, que trabalhava no local, conhecia Mike, uma vez que ele frequentemente fazia bicos de segurança ali. Ashley teria inclusive emprestado a camisa de Mike para compor sua fantasia de policial naquela noite de Halloween. Existem rumores de que Mike orientou o supervisor de segurança a expulsar Chris do bar, com o intuito de flertar com Ashley durante a noite. Ele teria até lhe dado uma carona para casa depois que o bar fechou. O Departamento de Polícia de Minneapolis, porém, nunca interrogou Mike de maneira formal, declarando posteriormente, abre aspas, ele é um homem casado e tem filhos. Não queremos separar uma família, fecha aspas. O que é uma resposta, para mim, inusitada, ainda mais vindo de um órgão oficial de investigação. Uma possível pista encontrada pelos detetives particulares indicou que Chris teria sido visto caminhando para o norte pela ponte da Hennepin Avenue, a avenida onde se localizava o bar, sobre o rio Mississippi. Os Jenkins conseguiram encontrar imagens da câmera de segurança da ponte e analisá-las. Abre aspas, havia 2 câmeras de vigilância no Federal Reserve Bank, apontando para a ponte da Hennepin Avenue. Temos documentação escrita do supervisor de que mais de uma pessoa viu as fitas de ambas as câmeras no final do dia 31 e início do dia 1º de novembro. Chris não foi visto na fita. Não acreditamos que Chris tenha atravessado aquela ponte. O supervisor disse ao FBI que seria quase impossível para uma pessoa atravessar correndo aquela ponte e não ser visto, fecha aspas, disse Jen, a mãe de Chris. Depois disso, sem novas pistas, o caso esfriou. Quase 4 meses depois, no dia 27 de fevereiro de 2003, uma quinta-feira, o corpo de Chris foi encontrado preso em alguns galhos de árvore, boiando no rio Mississippi, no centro de Minneapolis, a 8 quilômetros do bar Lone Tree e ao lado de uma barragem conhecida como Upper St. Anthony Falls. O legista não encontrou sinais de crime no corpo de Chris, de modo que seu laudo listou a morte como indeterminada. A polícia logo concluiu que Chris cometeu suicídio ou morreu acidentalmente após cair na água. Sua família, porém, insatisfeita com os resultados oficiais, prosseguiu com sua própria investigação independente, descobrindo uma série de discrepâncias que a polícia tinha ignorado. A família Jenkins analisou as fotos da autópsia de Chris e consultou vários peritos, incluindo especialistas em resgate e recuperação de corpos na água, como o patologista forense Michael Baden. O Dr. Baden lhes disse que a aparência do corpo de Chris não era compatível com as teorias de suicídio ou acidentes sustentadas pela polícia. A maioria das vítimas de afogamento, segundo ele, é encontrada de bruços, com os braços abertos, as roupas desgrenhadas e com um ou ambos os sapatos faltando. Isso ocorre porque a reação natural de alguém a se afogar é se debater vigorosamente com os pés e os braços. O corpo de Chris, por outro lado, foi encontrado deitado de costas, com os braços cruzados sobre o peito, a camisa enfiada dentro da calça e ainda com os 2 sapatos nos pés. Ele também ainda tinha um colar, um anel no dedo indicador esquerdo e um anel no dedo anular direito. Era de se esperar, especialmente para o colar, que pelo menos um desses objetos tivesse se perdido. Outro ponto que chamou a atenção foi a ausência de hematomas no corpo de Chris, já que ele era um goleiro de lacrosse que muitas vezes tinha esse tipo de marcas nas pernas e antebraços e que tinha participado de 2 jogos e treinado durante os dias anteriores ao desaparecimento.
Como esses hematomas não estavam presentes, seus pais acreditavam que ele poderia ter sido mantido vivo por alguns dias depois que desapareceu, dando tempo suficiente para que seus hematomas sumissem. Em uma entrevista concedida à CNN, Jen Jenkins disse acreditar que Chris, abre aspas, foi colocado em um veículo, levado e eventualmente assassinado. Ele foi assassinado e jogado fora como um pedaço de lixo. Fecha aspas. Apesar das inconsistências encontradas, o caso não avançou mais por muito tempo. 3 anos mais tarde, em 2006, um novo chefe de polícia, de nome Tim Dolan, foi designado para comandar o departamento de polícia da cidade de Minneapolis. Um de seus primeiros atos como chefe do departamento foi rever o caso Chris Jenkins e concluir que a investigação original tinha chegado a respostas precipitadas e equivocadas. Ainda em 2006, Tim Dolan convocou uma entrevista coletiva, ofereceu à família Jenkins um pedido público de desculpas e reabriu o caso. A morte de Chris foi então oficialmente reclassificada como homicídio. No mesmo ano, um presidiário que cumpria sua pena e cuja identidade nunca foi revelada se apresentou para afirmar que estava presente quando Chris foi jogado de uma ponte. O preso disse aos investigadores que um conhecido seu, depois de roubar Chris e não encontrar nada de valor, ficou com raiva e o jogou da ponte da Hennepin Avenue. Não se sabe se a testemunha ocular estava envolvida no crime, ou apenas fornecendo informações para barganhar por uma pena mais leve, mas o depoimento foi recebido com ceticismo. Isso porque, se tivesse acontecido algo em uma ponte, não poderia ter sido a ponte da Hennepin Avenue. A estrutura do local, que incluía uma viga de aço e cabos de suspensão, tornaria quase impossível jogar alguém sem causar ferimentos no corpo. Como não foi encontrado nenhum osso quebrado em Chris, o assassino teria que ter erguido um homem adulto sobre o parapeito de segurança e tê-lo arremessado entre 1 metro e 1,5 metros de distância sobre a viga de suporte, evitando os cabos verticais na queda. Dada a queda e a correnteza do rio, os sapatos de Chris também não teriam ficado em seus pés. Além disso, a ponte é bem iluminada e tem tráfego intenso, e ninguém relatou ter visto nada em comum por ali naquela noite. Câmeras com vista para a ponte também não capturaram nada suspeito, nem sequer Chris caminhando por essa ponte. Anos mais tarde, o caso foi conectado à infame teoria do assassino do smiley face, ou do rosto sorridente. O serial killer do rosto sorridente teria sido um assassino nunca capturado que matou muitos jovens em idade universitária no meio oeste dos Estados Unidos. Todos eles foram encontrados mortos em corpos d'água após uma noite de bebedeira, com o desenho de um rosto feliz em algum lugar próximo ao corpo. Entretanto, ao contrário do que era sempre encontrado nesses casos, nenhum grafite de rosto sorridente foi descoberto perto de Chris. Outra teoria dava conta de que um homem chamado Jeremy Lynn Alford, que você vê aí na imagem, estaria no bar Lone Tree em 2002, na mesma noite em que Chris desapareceu. Jeremy está hoje na prisão estadual de Minnesota, cumprindo pena perpétua pelo assassinato de um homem chamado Douglas Miller, no ano de 2005. Jeremy era um homem sabidamente violento, se gabava por ter assassinado um jovem universitário no centro de Minneapolis e tinha um amigo apelidado de Smiley, com Z, que poderia ser uma referência ao assassino do rosto sorridente. Quando questionado por e-mail por investigadores particulares sobre o caso, Jeremy respondeu, abre aspas, não quero falar nada sobre um crime pelo qual não fui condenado, fecha aspas, o que é também uma frase inusitada para um crime já com muitos aspectos estranhos. Depois disso, não houve mais avanços na investigação, que hoje definitivamente esfriou. Policiais na ativa e detetives particulares concordam que se tratou de um homicídio, mas não puderam, por falta de evidências, progredir no caso. É provável, quase certo, que o mau trabalho feito pelo Departamento de Polícia de Minneapolis em 2003, durante a investigação original, tenha comprometido irreversivelmente o inquérito. E se foi esse o caso, fica a pergunta: por que a polícia foi tão ineficiente, de maneira que parece até deliberada,
durante as investigações originais em 2003, teria sido porque o policial Mike, naquela noite de folga, participou do crime? O segurança mentiu quando disse que Chris saiu do bar por conta própria? Houve, de fato, um acobertamento por parte dos policiais? Ou não? O crime não teve relação com Mike e teria sido cometido por Jeremy e seu amigo Smiley, que poderiam estar relacionados com os assassinatos do rosto sorridente. Ou foi cometido então por uma terceira pessoa que permaneceu fora do radar da polícia? Bom, eu quero saber a sua opinião. Deixe aí nos comentários as impressões que vocês têm sobre o caso, sobre as teorias envolvidas nesse crime tão misterioso. E é isso aí, pessoal. Hoje foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham achado tão misterioso e instigante como eu achei. Domingo que vem vamos trazer mais um caso inédito. Assistam e divulguem. Até lá, um grande abraço e muito obrigado por acompanhar o canal.